Oiê, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que horário você está assistindo, como diz o tio Márcio, né? Hoje a gente está gravando aqui de noite, já para o mês de janeiro, então provavelmente você está nos assistindo no mês de janeiro, e essa é a lição 5. Para você que tem nos acompanhado, a gente estuda a lição da classe de adolescentes, que é esse aqui, ó, roteiro Team, e a gente estuda com essa turma da Igreja Adventista Central de Campo Grande, e eu tenho duas meninas que sempre me acompanham, você que assiste toda vez tem uma adoles, ou adolescentes, meninos ou meninas muito bonitos e que estão sempre com a gente, né? Muito bonitos. Fala seu nome. Luísa. A Luísa e a Clara. A Luísa e a Clara são adolescentes da nossa classe. E hoje a gente vai estudar a lição 5. Qual que é o título da lição 5? Confissões de um sábio insensato. Chega a ser meio contraditório, né? Quem é o sábio insensato da Bíblia? Salomão. Se a gente tá com a continuação, né? A gente passou lá, todos estamos indo em profetas e reis e não sei o quê. E a gente finalmente chegou em Salomão. E a gente chega nas confissões dele. Então, o que é essa lição? São as confissões. E por que insensato? Porque ele chega a uma conclusão no final da vida dele. Que tudo foi vaidade. Ele tem os livros de provérbios. E que ele fala, né? Ele foi considerado o homem mais sábio. Uma coisa que ele pedia muito para Deus. Que ele tivesse sabedoria. Então, enquanto ele era próximo de Deus, ele realmente era sábio. O reino dele prosperava. E aí ele começou a procurar, a viver as vontades da carne. Ele queria provar de tudo. Ele queria ter muitas mulheres, ele queria, até a Bíblia diz, ele fala que ele provou de tudo. Tudo isso foi afastando ele de Deus. Ele chegou no final da vida e após provar tudo, ele percebeu que não valia a pena. Depois ele chegou no final da vida e falou assim, corri atrás de vento. Clara, você tem aí o texto-chave da nossa lição 5? Tá aí para você? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Exatamente. E aí ele fala, olha, enquanto você tiver força, virilidade, saúde, use a sua saúde, a sua força, a sua virilidade para servir a Deus. Não se esqueça dele enquanto você tem juventude, porque vai chegar os anos, né, que com o que aconteceu enquanto ele era jovem servia a Deus, ok. E aí quando ele começou a não servir mais a Deus, a fazer a própria vontade, ele acabou desviando outras pessoas. Ele desviou essas pessoas do caminho. E aí, quando ele foi chegando no final da vida dele, ele se arrependeu, viu que tudo era vaidade, que era correr atrás do vento. Tem o trecho aí? Você pode ler pra gente, Luiz? Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Exatamente. Ele percebeu que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Agora eu quero ouvir da opinião de vocês. Vocês acham? O homem que era para ser sábio, ele no final descobriu que ele foi insensato, que ele desperdiçou a juventude dele, a sabedoria dele, tendo de tudo. Não era tão sábio assim, não. Então não era tão sábio. Eu fiquei pensando isso, como era sábio e insensato ao mesmo tempo, né? Cadê a sabedoria dele? Mas você sabe que eu percebi que ele foi mais sábio depois que ele passou por tudo, e aí ele percebeu que longe de Deus nada valia a pena. Porque a sabedoria dele vinha quando ele estava próximo de Deus, né? Aí começou a ver os prazeres da vida, as coisas boas da vida. Ou não. Ou não, Boas. né? Mas boas. E aí ele viu que só tem sabedoria quando você tá perto de Deus. Exatamente. Exatamente, Porque Luísa. não adianta nada você ser uma pessoa muito inteligente e não ser sábio. Exatamente. Não adianta nada você ter toda a inteligência ou todo o dinheiro ou conquistar muitas coisas no mundo, se no final você conquistar o mundo e perder sua salvação. Se a gente pensar, eu sempre converso isso com ele. A nossa vida terrena é isso aqui. E às vezes você acha que a glória dessa passageira desse pedaço de vida vale a pena. Mas não vale em comparação com o quê? Com a eternidade. Então, tem até a música, né? A glória dessa terra é passageira. Então, é isso mesmo, Luísa. Enquanto ele estava próximo de Deus, tinha sabedoria. Mas quando ele já se afastou de Deus, ele foi se envolvendo... Porque o mundo parece mais legal, né? Parece mais... Parece ter mais brilho. Mais apetitoso. Parece brilhar mais. Você pode perder todos os prazeres, mas pelo menos você pode não ter nada, mas pelo menos você tem Deus. Você pelo menos vai ter a eternidade. Você não tem nada aqui, mas você tem tudo daqui pra frente. Então, e a glória é muito tênue, assim, porque a nossa vida terrestre é muito curta. E se você parar para pensar, todas as pessoas que tiveram, se a gente pensar em Salomão, e até as pessoas aqui que existem no mundo, famosos, eles parecem que têm tudo,
e não estão felizes. Ah, eu conquistei tudo, mas eu não estou feliz. Eu sinto que tem um vazio. Eu sinto que chega no final, não foi tão engraçado assim, não foi tão divertido. O vazio é Jesus, vai para a igreja. E aí, essa semana eu vi uma frase que dizia assim, que quando você sai da presença de Deus e você vai viver no mundo, é igual uma criança que vai num parque de diversão. Ele vai no parque de diversão, brinca, e a hora que desmontam o parque, acaba a brincadeira, ela se sente perdida. Não sabe como voltar para casa. Ela não sabe como voltar para casa, se sente perdida. Tá, acabou a brincadeira, e agora? Por quê? Porque é passageiro. A gente alimentar a vontade da carne é muito passageiro. Então, a gente aprende que a gente precisa alimentar o espírito e matar a carne, porque quando a gente faz só a vontade da nossa carne, é passageiro. Ah, eu comi uma coisa gostosa, eu fui numa festa, a festa acaba. Provavelmente os namoradinhos vão embora. Nosso corpo envelhece, a gente não vai ser jovem para sempre, nem bonitas para sempre. Um dia todos nós vamos virar pó. Todos. E aí eu penso assim, não adianta tudo que você conquistou. Ah, eu tenho 3 diplomas, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho, sei lá, muitas maquiagens, muitas canetas. Quando você morrer, vai para onde tudo isso? Pro lixo. Vai para o lixo. Qual que é a diferença entre um rico e um pobre se ambos vão acabar debaixo da terra? A diferença é o que vem depois. E aí foi a sabedoria. Aí a gente viu que Salomão foi ficando velho, ele foi voltando a ficar próximo de Deus, ele se sentiu arrependido e ele chegou a essa conclusão. Foi a confissão dele, realmente. Foi correr atrás de vento, não valeu a pena. É inútil tudo, conquistar tudo e perder a salvação. Tem mais um trecho aí do livro Os Ungidos para você ler? A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas só um pecador destrói muita coisa boa. Exatamente. Um dos remorsos de Salomão, claro, é que ele levou muitas pessoas com ele. Quando ele pecou, ele perdeu o respeito e acabou levando muitas pessoas a desanimarem de Deus e até pecarem. E a sabedoria é como fala, uma arma de guerra. Se ele tivesse mantido a sabedoria e fiel diante de Deus, ele provavelmente levaria mais pessoas a Deus. Então a maior sabedoria é o quê? Estar perto de Deus e levar mais pessoas a Deus. Como ele ficou longe de Deus, distante de Deus, essas pessoas foram se afastando de Deus também. E isso foi uma das maiores remorsos, talvez, dele, de não conseguir trazer as pessoas de volta para Deus. Tem algum texto aí que você quer ler? Em Eclesiastes 12:13, resume tudo que o homem mais sábio já viveu, disse no fim de sua história de vida. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Exatamente. Essa foi a conclusão que ele fala, está na nossa lição também. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque é isso que é essencial ao homem. Então, gente, tudo é passageiro. E a gente pode aprender com Salomão hoje, Confissões de um Sábio Insensato. Ele foi sábio, mas insensato porque se afastou de Deus. Mas que a gente possa aprender nessa lição que é muito mais sábio a gente não se distanciar de Deus. A história de Salomão é a prova, né? Que quando a gente sai de perto de Deus, dá tudo errado. Dá tudo errado. E ele era filho de Davi, né? Deus poupou ele, porque tinha feito tantas coisas erradas que era para ele perder tudo. Mas o bom é que quando a gente se arrepende, Deus perdoa, né? Exatamente. E é isso que acontece. Deus perdoou e ele teve tempo de voltar para o caminho e reconhecer que ele estava errado. E essa é a lição 5. Confissões de um sábio que se arrependeu. Que a gente possa se arrepender, que você também possa pensar com muito carinho, muita sabedoria, verdade real, não se afastar dos caminhos de Deus. Não vale a pena, né? É isso aí? Vamos fazer uma oração. Obrigado que você acompanha a nossa lição número 5. E vamos orar com a gente. Querido Deus, muito obrigado por essa lição. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê paciência, para que a gente possa continuar guardando os teus mandamentos e principalmente continuar fazendo a tua vontade. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Tchau, pessoal.